Oi, gente, tudo tranquilo com vocês? Espero que esteja tudo bem. Seguinte, pessoal, hoje é dia de falar de Revolução Chinesa, partiu? A gente já conversou sobre essa questão, esse tema da Revolução Chinesa, quando tivemos aquela aulinha sobre Guerra Fria, né? Sobre a primeira parte da Guerra Fria. Tentei posicionar para vocês a importância da Revolução Chinesa no contexto da Guerra Fria. Agora nós vamos entender internamente como é que a Revolução Chinesa aconteceu e quais são os desdobramentos para o desenvolvimento da própria China, já que, repito, fizemos anteriormente na videoaula sobre Guerra Fria, parte 2, a contextualização da Revolução Chinesa no cenário mundial, tá bom? Então vamos lá comigo, olha só, Revolução Chinesa. Para falar de Revolução Chinesa, eu quero começar do começo e lembrar o seguinte. Até o começo do século XX, a China era aquele gigantesco império fechado, que buscava ser autossuficiente, de caráter quase feudal, com uma monarquia absolutista de caráter divino, que foi meio que fatiado pelas potências neocolonialistas e imperialistas europeias e pelos Estados Unidos também no século XIX. Tá bom? Esse Império Chinês vai durar até 1911, quando uma revolução derruba o Império Chinês e transforma a China numa república. Quem comanda essa revolução é o Partido Nacionalista Chinês, conhecido como Kuomintang, e seu líder mais importante, chamado Chiang Kai-shek. E aí, beleza, a China vira uma república. O projeto dessa república, comandada pelo Partido Nacionalista do Kuomintang, era modernizar a China e urbanizar a China, e industrializar a China, e tornar a China, portanto, um país moderno, que fosse capaz de se inserir no cenário mundial numa condição mais autônoma. Porém, a China era tão rural e tão agrária que esse processo de modernização simplesmente não aconteceu da maneira como o Kuomintang esperava. E a China, apesar do Kuomintang conseguir resultados assim significativos nas áreas urbanas, ainda quase 90%, 80 e poucos por cento da população chinesa vivia na zona rural, numa economia agrária, voltada fundamentalmente para a subsistência, nas aldeias rurais, nas vastas zonas interioranas. E é nesse cenário, né, da República do Kuomintang, que surge o Partido Comunista Chinês, sob influência da União Soviética, ou seja, o Partido Comunista Chinês, os jovens socialistas e comunistas que fundam o Partido Comunista Chinês são treinados e educados, alguns deles na União Soviética, aprendem as teorias da revolução a partir do pensamento leninista e até o marxismo-leninismo, que é o nome teórico, ou melhor, o nome conceitual da teoria stalinista, que estava em voga na época, já que nós estamos aqui nas décadas de 20 e na década de 30, em que era o Stalin quem governava a União Soviética, e os chinesinhos aprenderam lá na União Soviética essas ideias do socialismo a partir da experiência da Revolução Russa. Beleza. Em 1934, os comunistas são absolutamente massacrados e qualquer chance de revolução socialista na China fracassa retumbantemente, a ponto de os comunistas terem que fugir e se esconder nas áreas desérticas e montanhosas do interior da China, num episódio conhecido como a Longa Marcha. E aí, nesse espécie de exílio no interior, o Partido Comunista se reorganiza, se reestrutura, sob a liderança deste senhor, que era um jovem senhor chamado Mao Tse-tung, que vai ser o grande líder da Revolução Chinesa. Ele vai desenvolver uma teoria revolucionária, que vai virar uma prática revolucionária, mais adequada à realidade chinesa, já que a China ainda é um país agrário, rural e pouco desenvolvido do ponto de vista urbano, não tinha um operariado urbano suficientemente organizado e suficientemente consciente para ser a vanguarda da revolução, como aconteceu na Revolução Russa, se é que vocês se lembram, né? Os bolcheviques russos se aliaram com os sovietes de operários e tentaram movimentar, assim, numa aliança de vanguarda, operários e comunistas, a massa camponesa. Na Rússia, essa aliança foi capaz de gerar, então, uma vanguarda, uma liderança revolucionária que levou o país à revolução em dois momentos, né? Em fevereiro de 17, uma revolução republicana liberal, e em
outubro de 17, uma revolução socialista comandada pelos bolcheviques com o apoio do povo organizado, né, das camadas populares organizadas em conselhos chamados de sovietes. Pois bem, esse modelo na China não deu certo, fracassou lá em 34. Então o que o Mao Tse-tung faz? Ele propõe uma nova teoria da revolução que é baseada na ideia de uma guerra de insistência, que nós hoje chamaríamos de guerra de guerrilhas, certo? As guerrilhas revolucionárias dos socialistas, dos comunistas chineses. O plano era formar células, né, pequenos grupos guerrilheiros em cada localidade em que os comunistas tivessem alguma presença, alguma importância, formar pequenos grupos para fazer ataques rápidos, ataques surpresa, que pegassem o governo chinês de surpresa, mas assim, de pequena escala. Um ataque num quartel aqui para roubar armas e equipamentos, para obter suprimentos ali, uma pequena ação, né, de combate à presença do exército chinês e do governo do Kuomintang acolá, e assim acumulando forças, e ao mesmo tempo num processo muito longo e corajoso de uma espécie de educação política da massa camponesa para ir, a partir de cada célula guerrilheira, e fazendo surgir novos grupos guerrilheiros que pudessem gerar novas... atrair mais gente, gerar novas células, que por sua vez atraem gente, geram células, e num processo de educação política, organização volante, né, organização móvel dessa galera para ir fazendo essa guerra de guerrilha, essa guerra de insistência, essa guerra de desestabilização de longo prazo contra o governo, o regime do Kuomintang. Isso vai funcionando relativamente bem até que a gente chega em 1940. O que é que acontece em 1940? Acontece no cenário da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente da chamada Guerra Sino-Japonesa, né, do Japão contra a China. Acontece a invasão japonesa à China e vocês sabem que a rivalidade e o ódio entre chineses e japoneses é um negócio histórico e muito profundo, muito profundamente arraigado. E nesse processo de resistência contra a dominação japonesa, quem assume um papel de liderança é o Partido Comunista, que organiza as massas rurais para resistir ao domínio japonês, já que o governo do Kuomintang e o exército oficial da China foi quase que subjugado e obrigado a capitular diante da força, da superioridade bélica, militar, tecnológica e industrial do Império Japonês de então. Ora, nesse cenário em que, em 1945, os japoneses são definitivamente expulsos da China com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota japonesa para os Estados Unidos e para a própria China, né? Os comunistas se constituem no imaginário popular como uma espécie de heróis. Os heróis que resgataram e salvaram a China, os corajosos mobilizadores do povo que conseguiram, então, resistir bravamente e lutar ferozmente pela expulsão dos japoneses. Então, com esse processo, entre 1945 e 1949, a influência do Partido Comunista sobre a população chinesa, especialmente a massa camponesa, se torna tão grande, e lembremos, a massa camponesa era a maioria esmagadora da população chinesa. A influência dos comunistas sobre a massa camponesa se torna tão grande que em 1949 nós temos então a Revolução Socialista na China, sob liderança do Mao Tse-tung. Essa revolução que nós já discutimos em videoaula anterior, né, o seu significado histórico e o seu posicionamento no cenário mundial da Guerra Fria, ela desestabiliza muito o controle estadunidense aliado ao Japão e à Coreia, né, o controle estadunidense ali na região do leste asiático, leva inclusive os Estados Unidos a fazer um plano de investimento e de apoio econômico ali no leste asiático, chamado Plano Colombo. E aí, por que essa preocupação toda? Pelo seguinte, com a vitória do chamado Exército de Libertação Nacional, liderado pelos comunistas, e o fim do regime do Kuomintang, a gente forma então um novo governo, o chamado Governo da República Popular da China, que é a China socialista, que se alia e se alinha à União Soviética, que tem como líder supremo, governante máximo, o Mao Tse-tung. Já o Kuomintang foge da China
para uma ilha que fica bem de frente para o território chinês no Mar da China, e ali eles formam um novo país, né, a República Nacional da China, na ilha de Formosa, mais conhecida como Taiwan. E lá em Taiwan, então, Chiang Kai-shek e os nacionalistas capitalistas chineses se aliam aos Estados Unidos, com apoio japonês também, e formam então a República Nacional da China. Então é como se existissem duas Chinas. Claro que a República Popular da China, que é a China socialista, que é a China, vamos chamar assim, concretamente é a China verdadeira, né, uma vez que congrega a maior parte da população chinesa, considera Taiwan como uma província rebelde até os dias de hoje. Não reconhece a independência de Taiwan, que sobrevive como um país independente por conta da influência estadunidense, né? Mas esse conflito então vai durar décadas, vai vendo as feridas que a Guerra Fria vai abrindo no cenário da geopolítica mundial, tá certo? O fato aqui então, gente, é que a partir desse cenário, os Estados Unidos vai dizer que a verdadeira China é Taiwan, e lá na ONU, porque você está ligado, né? A ONU tem aquele lance do Conselho de Segurança, em que os países vencedores da Segunda Guerra são uma espécie de fiadores da estabilidade mundial através dos 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança que têm poder de veto sobre as decisões da Assembleia Geral da ONU. E esses 5 países são Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra e China. Era a China até 49. Agora, qual é a China que ocupa o Conselho de Segurança? É Taiwan, com apoio dos Estados Unidos, né? Vocês verem, né? Taiwan é uma ilhazinha, a República Popular da China um continente, mas era Taiwan com apoio estadunidense que ocupava a cadeira no Conselho de Segurança como a verdadeira China. E aí, senhoras e senhores, essa China popular, né, essa China socialista, obviamente tem, ao alinhar-se e garantir o apoio da União Soviética, é uma China que se aproxima imensamente do modelo stalinista de sociedade, né? Ou seja, o Partido Comunista Chinês e Mao Tse-tung vão impor um regime baseado no Partido Único, na proibição de outros partidos políticos e da sua atuação no Estado, poder altamente centralizado numa burocracia governamental que aplica o poder e o controle desse partido único sobre o Estado e sobre a sociedade, um regime político muito marcado pelo personalismo, né, pelo controle do Mao Tse-tung como líder supremo e uma espécie de, entre aspas, gigantescas maiores que minha barriga, tá? Porque Stalin e Mao Tse-tung têm gigantescas diferenças em termos de concepção política e práticas e tal, mas é uma espécie de Stalin chinês, nesse sentido, ser o líder supremo, uma espécie de líder incontestável da Revolução Chinesa. E também um processo gigantesco de planejamento econômico, especialmente aquele lance dos planos quinquenais que a União Soviética adotou como matriz do seu desenvolvimento industrial, da sua modernização e do seu crescimento econômico, e coletivização das terras e das fábricas e nacionalização dos recursos e das empresas estrangeiras, com presença na China, seguindo bem o script da União Soviética stalinista lá na década de 20, na década de 30, que foi o grande salto da economia soviética para se tornar uma economia industrial capaz de vencer a Alemanha nazista no cenário da Segunda Guerra Mundial. Não é isso? Só que na China, esse modelo de coletivização forçada e de nacionalização não vai dar muito certo. Vai conseguir alguns resultados de modernização, industrialização e urbanização da sociedade e da economia chinesa, mas não vai dar assim os mesmos resultados que a gente observa lá na União Soviética. Então, de certa forma, a China patina nesse início de período socialista, diferentemente da União Soviética, patina numa espécie de crescimento e desenvolvimento econômico insuficiente, né? Bom, esse cenário vai bem, então, de 49, da Revolução Chinesa, até meados da década de 50. Por que até meados da década de 50? Porque nós nos lembramos que em 1956 há uma mudança de orientação no funcionamento do bloco socialista da Guerra Fria. Em 53 tinha morrido Stalin,
Em 56 teve o 20º Congresso do Partido Comunista Soviético. E a orientação da política interna do bloco socialista foi a desestalinização, ou seja, o abandono do modelo stalinista, personalista e burocratizante de política estatal. Claro que nós já sabemos também quais são os limites dessa desestalinização, que manteve uma espécie de mão de ferro da União Soviética sobre os demais países do bloco socialista, mas pelo menos combate esse aspecto mais visível do stalinismo, que era a perseguição política à oposição de maneira assim ampla e restrita, e o personalismo político, que é a encarnação do líder Stalin como uma espécie de mantenedor da própria revolução e do próprio socialismo. Mas a China não vai aceitar, porque na China desestalinizar significaria desmaoizar a China. E Mao Tse-tung não só estava vivo, como estava no auge do seu poder e da sua popularidade dentro do Partido Comunista Chinês e dentro da sociedade chinesa como um todo. Então, não vai rolar a desestalinização. E a União Soviética pressionando, pensando naquele modelo de coexistência pacífica que adota a partir de Khrushchev após a morte de Stalin. Coexistência pacífica, desestalinização. Então, nesse cenário, começa a existir uma tensão, um certo ar de conflito cada vez mais perceptível entre China e União Soviética. As relações entre esses dois países vão se tornando realmente conflituosas por causa dessa negação da China em acatar as ordens de Moscou, em acatar a orientação desestalinizante vinda da União Soviética. O auge dessa tensão, quando ela fica de fato perceptível, é em 1958, quando o governo chinês, sob liderança de Mao Tse-tung, abandona definitivamente o modelo dos planos quinquenais e adota um plano econômico próprio, chamado de grande salto para frente, ou grande salto à frente, ou grande salto adiante. Ou seja, vamos andar para frente, abandonando o modelo da União Soviética. O plano era criar uma industrialização e uma modernização da economia chinesa baseada numa economia agroindustrial, ou seja, investir na industrialização das aldeias agrícolas e usar a própria massa camponesa como uma massa de trabalho acessível para a industrialização de acordo com as características naturais, os recursos disponíveis em cada região da gigantesca China socialista. Mano, foi um fracasso retumbante absoluto. O grande salto à frente conseguiu resultados de industrialização muito pequenos, mas desorganizou completamente a produção industrial, gerando uma gigantesca crise de fome, miséria e milhões de mortos por conta desse planejamento econômico equivocado. Por que deu errado? Porque o socialismo dá errado em todo lugar. Não, esse aí o mito liberal que é sustentado como parte da retórica da propaganda anticomunista da Guerra Fria. A realidade é que, ao tentar desviar a mão de obra, a população chinesa, da sua tradição agrícola, que era uma agricultura artesanal, de jardinagem, que ocupava muita mão de obra para ter produtividade suficiente para alimentar um país gigantesco como a China, e fazer uma parte dessa mão de obra durante uma parte do seu tempo, se dedicar à produção industrial, faltou braço na agricultura. E aí houve uma queda na produção agrícola geral e, portanto, uma grave crise de fome nos anos seguintes, sem dúvida nenhuma. E é exatamente nesse momento em que a China entra numa espiral de crise econômica e problemas sociais decorrentes dessa crise econômica que tem o rompimento definitivo da China e da União Soviética. A China continua sendo socialista, Mao Tse-tung continua sendo seu líder inquestionável e seu herói tradicional, mas a China rompe 10 anos depois da Revolução com a União Soviética e, a partir disso, a China abandona o Comecon, que é o bloco de cooperação econômica dos países socialistas do mundo, e, portanto, perde o apoio econômico, perde essa possibilidade de cooperação e apoio e ajuda
econômica dos países socialistas que compravam a produção agrícola, a produção de matérias-primas, minérios e recursos naturais, que meio que sustentava a economia chinesa. Então, agrava ainda mais a situação econômica. E é nesse cenário, então, que nós entramos nos anos 60, com enorme descontentamento da sociedade chinesa contra Mao Tse-tung e sua política. E esse descontentamento vai se agravando, principalmente onde? Principalmente dentro do Partido Comunista, dentro dos funcionários do Estado e dos intelectuais em geral. Então, professores, jornalistas, cientistas, artistas, essa galera que tinha uma visão mais ampla do que estava acontecendo no cenário do mundo, que não era a população operária das cidades, nem a população camponesa das aldeias, essa galera com um nível um pouco maior eu ia chamar de globalização, mas não é isso ainda, mas com um nível um pouco maior de conhecimento científico e de relação intelectual com o mundo ocidental, com o mundo fora da China, essa galera vai se tornando altamente crítica a Mao Tse-tung e a sua política. É aí então que, em 1966, no auge da sua impopularidade, Mao Tse-tung lança uma revolução dentro da revolução, que ele chamou de Revolução Cultural. E com a Revolução Cultural ele pretendia exatamente o quê? Pretendia alterar as bases do funcionamento do Estado chinês. Oficialmente o discurso era: vamos combater a burocratização e eliminar os elementos reacionários, ou seja, vamos voltar para as bases. Vamos fazer a China socialista voltar a ouvir o povo. Então vamos abrir a participação direta das camadas populares para tomar as decisões, formar conselhos populares e combater os traidores da revolução. Que também tinha, né? Também tinha gente que estava buscando a desestabilização do regime socialista na China. Beleza. Mas aí, a partir desse discurso de ampliação da base democrática do regime, né, de combater os burocratas do Estado, de combater os intelectuais que não trabalham e querem mandar no povo, de combater os elementos que contrariavam o socialismo e a tradição chinesa, o que o Mao Tse-tung faz? Ele acaba perseguindo todos os seus opositores. E aí, nessa onda de perseguição, para não parecer que era diretamente um negócio só contra os opositores, acaba havendo uma perseguição também a todo mundo que tinha críticas ao regime, opositores ou não. E aí os intelectuais entram nesse embalo também. Os resultados são trágicos, porque o Mao Tse-tung estimula a criação de organizações populares chamadas Guardas Vermelhas, que teoricamente seriam grupos populares que teriam a função de democratizar o regime, de combater a burocratização, de combater a concentração de poder nas mãos do Estado e levar o povo a ter uma ação direta, né? Um contato direto da sociedade como do povo organizado em Guarda Vermelha como defensores e promotores do socialismo na China. Mas na prática o que acontece? É uma geração da juventude chinesa, educada nas escolas maoístas a partir de uma obra do Mao Tse-tung, que era o livro básico da educação na China maoísta, apelidado de O Livro Vermelho. O nome verdadeiro do livro era alguma coisa do tipo Os Ensinamentos do Camarada Mao, né? Então, a sabedoria que o Mao Tse-tung ensina para o povo chinês. E a partir desse livro vermelho, então, e da formação da Guarda Vermelha, os jovens recebiam uma espécie de braçadeira com o símbolo da Guarda Vermelha e ganhavam a autoridade de formar tribunais populares revolucionários, que tinham a função de perseguir os reacionários e os intelectuais traidores. E, na verdade, não tinha muito discernimento, né? A galera começou a perseguir geral. Então, grande parte dos intelectuais, cientistas, jornalistas, matemáticos, físicos, engenheiros, professores, artistas chineses nesse período são enviados para campos de concentração e trabalhos forçados, que são chamados de centros de reeducação, para que os intelectuais aprendam, né, o valor do trabalho através de trabalho forçado, trabalho braçal, trabalho agrícola, até para recuperar a produção agrícola, tá ligado? E acabar com as crises de fome que vira e mexe desde os sempre afetavam a China, né? Desde muito antes da Revolução Chinesa, a China sempre passou por grandes crises de fome, por conta do gigantismo da sua população.
Então os intelectuais vão para o campo de trabalho forçados e fica uma geração inteira absolutamente abandonada, né? Não tem pessoal técnico qualificado, nem para educar as pessoas nas escolas, os professores estão sendo perseguidos, e nem para fazer a modernização, a industrialização e o desenvolvimento chinês, uma vez que nós temos esse cenário de uma feroz perseguição a todo mundo que defende algum tipo de pensamento autônomo fora da cartilha oficial, né? Fora da base oficial do pensamento, que era não só o livro vermelho é um símbolo, mas que era o maoísmo em geral, né? Então, meio que reforçando essa visão stalinista que o Mao Tse-tung desenvolveu a partir do início da revolução do regime socialista na China. Aliás, esse caráter autoritário do Partido Único e da centralização do poder perdura até os dias atuais. Beleza, gente? Maravilha. Nesse cenário, então, o que vai acontecer? A partir de 1971, essa China da Revolução Cultural e do Mao Tse-tung se aproxima dos Estados Unidos. Então, veja, aquele discurso, né, estadunidense de o capitalismo é o mundo livre, o socialismo é a cortina de ferro, não é muito verdade, né? Bem no momento em que a China passava pelo seu momento mais repressivo, mais autoritário, de maior perseguição aos opositores, é que os Estados Unidos vai dar apoio, vai estabelecer acordos comerciais, e inclusive vai patrocinar a mudança, né, a saída de Taiwan do Conselho de Segurança da ONU e a entrada da China Popular, da República Popular da China, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, nenhum dos dois lados da Guerra Fria tem muito pudor em apoiar e produzir ditaduras e regimes violentos, próximos até a uma noção de totalitarismo, na medida em que isso pudesse interessar a sua estratégia geopolítica e ao seu modelo de busca pela hegemonia mundial nesse cenário turbulento da Guerra Fria. Mas eis que, em 1976, morre Mao Tse-tung. Com a morte de Mao Tse-tung acontece uma divisão interna no Partido Comunista Chinês, porque o que acontece? A maioria dos líderes opositores a Mao Tse-tung, quando começa a Revolução Cultural, eles ou são silenciados à força ou se silenciam e passam a apoiar a Revolução Cultural. O grande exemplo disso é um cara chamado Deng Xiaoping, que era um dos grandes críticos ao maoísmo antes da Revolução Cultural. Meio que ficou num ostracismo, né? Meio que numa posição marginalizada durante a Revolução Cultural, mas que afirmou seu apoio à Revolução Cultural. E com a morte de Mao Tse-tung, a gente tem duas correntes se formando no Partido Comunista Chinês. Uma que apoia a continuidade do maoísmo, que é liderado pela esposa do Mao Tse-tung, e uma outra corrente que apoia um programa de reformas profundas e liberalizantes na economia chinesa, que é liderado esse grupo pelo Deng Xiaoping. Em 1979, esse grupo consegue impor-se sobre o outro e a partir de 1980 nós começamos então um programa muito forte de reformas econômicas na China sob liderança do novo comandante supremo, agora Deng Xiaoping. Aqui é que começa a formação da China contemporânea que nós conhecemos, né? Que é a atração de investimento industrial e capital estrangeiro a partir das zonas econômicas especiais. Então a China vai abrir exceções dentro do seu território, onde multinacionais pudessem investir seu capital, sua tecnologia, com a condição da contrapartida, né? A China abre sua economia para que as multinacionais possam investir, explorar os recursos naturais e a mão de obra barata e abundante do universo chinês, enquanto que, em troca disso, nessas zonas econômicas especiais de investimento transnacional capitalista, a China tem o direito de absorver essas tecnologias para replicá-la, né, para copiar essa tecnologia multinacional do capitalismo internacional e desenvolver sua própria industrialização. Então aqui sim, pela primeira vez na história da China desde a Revolução, mas na verdade desde que o Império caiu, nós temos um processo real de industrialização na China. O Deng Xiaoping tem uma frase famosa, quando ele foi questionado de ô Deng, você está abrindo para o capitalismo, isso aí não é mais socialismo. Ele falou assim, não, isso é uma mistura do que tem de bom em um do que tem de bom em outro, mas aí a China deixa de ser socialista. Ele falou assim, olha, não me interessa muito a cor da vaca, o que me interessa é que ela dê leite.
uma frase atribuída ao Deng Xiaoping, que, tendo sido dita por ele ou não, revela o espírito dessas reformas econômicas, que é, nós não vamos abandonar a ideia socialista de um Estado que controla e planeja a economia e que direciona o desenvolvimento econômico de acordo com os interesses estratégicos, supostamente, né, do povo. Mas, ao mesmo tempo, nós abrimos para a entrada da tecnologia, do investimento, do capital e das indústrias estrangeiras para poder aprender com elas e industrializar a China. Nesse cenário, então, a China se torna aquilo que alguns chamam de socialismo de mercado, mas eu prefiro chamar de capitalismo de Estado. Um Estado autoritário e centralizador que planeja e controla a economia, mas regula, então, o investimento de uma economia de mercado que se abre cada vez mais. Lá na década de 80, a abertura era só nas zonas econômicas especiais. Hoje em dia não. Hoje em dia a China é fundamentalmente uma economia de mercado, com investimento transnacional, com abertura para a bolsa de valores, com integração das empresas chinesas, inclusive com uma espécie de imperialismo chinês, né? A China adotando uma postura de buscar adquirir passivos e ativos, comprar sociedade, indústrias, empresas e corporações no mundo inteiro. Inclusive, o processo de privatização do petróleo no Brasil tem grande investimento de capital chinês. Nos Estados Unidos, uma parte significativa do capital de investimento que tirou os Estados Unidos da crise de 2008, mais ou menos tirou, né? Mas tirou, é capital chinês. Aquele documentário que ganhou o Oscar, Indústria Americana, mostra muito bem essa invasão do modo de produção chinês, desse que chamam socialismo de mercado, quando na verdade é um capitalismo de Estado, né? As regras do Estado chinês, impondo um capitalismo controlado pelo Estado, mas ao mesmo tempo com um mercado de livre investimento, é um modelo híbrido de toda forma, né? Alguns chamam de socialismo de mercado, outros capitalismo de Estado, mas é uma abertura cada vez maior para o capitalismo e uma manutenção das mesmas estruturas políticas. O que nos leva, né, a que em 1989 haja o auge de um processo de luta da juventude e da intelectualidade chinesa que não se deu por satisfeita apenas com a reforma econômica do Deng Xiaoping. A galera queria reformas políticas, né, de democratização. E essa juventude foi massacrada naquele famoso episódio da Praça de Paz, da Paz Celestial, em que os jovens, milhares de jovens protestavam por democracia e liberdade e o governo chinês mandou tanques de guerra contra a multidão. Tem aquele episódio famoso de um jovem que ficou tentando barrar o avanço dos tanques em pé na frente da coluna de tanques, os tanques desviando dele, enquanto ele ia para frente dos tanques para dar tempo da multidão tentar se proteger na Praça da Paz Celestial. Então, não muda a estrutura política do Partido Único, da centralização do poder. Não tem mais aquele personalismo que tinha na época do Mao Tse Tung e da Revolução Cultural. Mas a gente continua com um sistema político que tem pouca permeabilidade ao que a gente chama de liberdades democráticas. Apesar de, em alguns sentidos, especialmente em termos de combate à corrupção e participação da sociedade na definição dos gastos públicos, a China e esse socialismo centralizador que a China representa é até mais democrática do que a nossa sociedade. Na nossa sociedade, a gente vota para presidente, mas depois não tem quase mais nem opinião sobre os gastos do orçamento. Na China, em Cuba e outros países que se autoproclamam socialistas, a participação da sociedade na definição do gasto público é bem mais direta, é bem mais presente a participação social, apesar desses outros limites, né? Então, são modelos híbridos e contraditórios, mas o fato é que hoje a China é a segunda maior potência do mundo, né? Desde os anos 90, a China já é uma potência econômica, claro, uma potência econômica de cópia tecnológica, né? O famoso Xing Ling, que é um termo preconceituoso pra caramba, mas que costuma designar esse processo chinês. Só que desde a década de 2010 isso vem mudando, né? Desde o início da década de 2010 isso vem mudando, porque o governo chinês vem investindo pesadamente em educação,
em expansão tecnológica, em geração de ciência e tecnologia. Pesquisa científica a rodo. Então hoje a China já não é mais o replicador de tecnologia e de falsificador de marcas ocidentais. Hoje a China tem seus próprios centros tecnológicos, suas próprias grandes corporações, como por exemplo a questão do 5G, é pioneirismo chinês total. Os aparelhos eletrônicos da Xiaomi já são melhores do que os da Apple em muitos sentidos. Os carros chineses, que há 2 décadas eram considerados tipo carroças com motor, hoje já são carros cuja confiabilidade mecânica é comparável aos carros japoneses e alemães, que são os melhores do mundo. Então nós temos uma nova China emergindo como potencialmente a potência dominante do século XXI. Né? Não são poucos os historiadores, os sociólogos, os economistas e os cientistas políticos que apontam que o século XXI é o século asiático, com a China, a Índia, as Coreias, etc., tendo um caráter cada vez mais determinante na economia mundial, o Japão também. Perdão. Beleza, pessoal? É esse então o nosso rolê da Revolução Chinesa e dos seus desdobramentos. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. A gente se tromba na próxima aula. Abraço!